A graça e a paz de nosso Senhor a todos os irmãos amados que estão aí já se preparando para ouvir a palavra de Deus. Que Deus tenha abençoado a sua vida nesse dia, te dando mais um dia de vida, mais uma oportunidade maravilhosa de poder estar servindo ao Senhor, amado? Que alegria, poder ser chamado por Deus, saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas, que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Que o Senhor continue nos fortalecendo você aí na sua casa, sua família, o seu trabalho, e que esse momento que nós vamos ter aqui, amado, você se desprenda de toda a preocupação para poder ouvir o recado de Deus. Como nós sempre dizemos, o culto começa na nossa casa. Então começa antes mesmo de iniciarmos qualquer coisa, o nosso culto já iniciou, que é aquele preparo, aquele momento de você ficar pensando no que vai ouvir a palavra de Deus. Então que Deus possa estar te abençoando nessa noite, amém? Vamos orar, amados, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que nos dê força e graça para continuarmos firmes, servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta noite para ouvirmos, Senhor Deus, a Tua palavra, para podermos, Senhor Deus, ver aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor, eu peço, Deus, nesse momento, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, esteja, Senhor Deus amado, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoa, Senhor Deus, o lar, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor Deus, os homens, as mulheres, as nossas crianças, abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um de uma maneira grandiosa, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos guiando, Senhor, em conformidade ao Teu querer. Pai, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que Teu Espírito Santo, Pai, possa falar aos nossos corações, nos dando direção da Tua palavra, para que nós possamos ouvir e recebermos e praticarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Por isso, Pai, eu oro e agradeço este momento tão especial, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, uma quinta-feira aí maravilhosa, um dia um pouquinho mais frio, mas está gostoso, está bom, e que Deus possa continuar aí honrando as nossas vidas, cuidando de nós, trazendo alegria e paz, amados, ao nosso coração, com tantas incertezas que nós estamos vendo, com tantas coisas que estão permeando os nossos dias a dia, a falta de convicção das coisas, a falta de certeza do dia de amanhã, mas a palavra de Deus, amado, ela tem nos guardado, o Senhor tem nos conduzido, e em cima da palavra, amado, nós podemos ter o respaldo de Deus para as nossas vidas, porque Ele está cuidando de nós. Essa é a grande certeza que nós temos. Nós vamos enfrentar isso, vamos sair disso, vamos voltar até a nossa vida num padrão normal e vamos continuar glorificando, exaltando e dizendo, que até aqui o Senhor nos ajudou e que Ele continue nos ajudando, nos fortalecendo e abençoando as nossas vidas, para que nós tenhamos o desejo de cada dia mais de aguardarmos a vinda de Jesus para nos encontrar. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo de número 15, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim, amados: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha, amado, olha o que Deus estava falando aqui com Abraão. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Preste bem atenção nesse versículo, amados, eu vou ler de novo para vocês. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que pousou entre aqueles pedaços.
Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Tá bem? Mas nós estamos aqui numa passagem interessante, né, da Bíblia, onde Deus ele faz uma aliança com Moisés, né? Com Abraão, perdão. Deus faz uma aliança com Abraão. E é interessante nós olharmos aqui para o contexto dessa palavra. Amados, é muito engraçado nós olharmos e vermos as dificuldades, né, e a preocupação que Deus tinha com relação às coisas do Egito. Deus ele chamou Abraão, né, tirou Abraão de Ur dos Caldeus e fez que Abraão está peregrinando a uma terra a qual ele iria emanar leite e mel, né? Uma terra boa, uma terra fértil, e nós sabemos que é a terra de Canaã. Então Abraão, amados, ele sai da sua casa em obediência à voz do Senhor. Ele sai da sua casa, ele vai obedecendo à voz do Senhor. E nesse momento aqui, amados, depois de Abraão enfrentar uma luta contra os reis, tirar seu sobrinho, né? Seu sobrinho Ló, que estava sendo levado cativo, ele volta, né? E Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão tem um encontro ali com Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Melquisedeque era o rei de Salém, que é Jerusalém. Então Melquisedeque ele vai como sacerdote, tipificando ali, né, uma cristofania, a presença de Jesus Cristo, aquele homem tipificando Jesus Cristo na vida de Abraão, aparece para Abraão, e Abraão tem um contato com aquele homem, né, e ele dá os dízimos de tudo aquilo que ele havia pego. E é interessante nós olharmos isso, né, porque Deus tem um contato direto com Abraão e faz a ele uma promessa que o levaria até uma terra maravilhosa, uma terra abençoada, uma terra que Abraão iria se encantar com aquela terra ali. Só que nós chegamos aqui, amados, né? É interessante aqui, olha, nesse capítulo 15, do versículo 12 em diante, a palavra de Deus começa a nos falar assim, olha: e ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Né? Então Abraão, amado, ele havia preparado ali, Deus havia chamado Abraão, Deus estava falando com Abraão, assim como Deus tem falado conosco nos nossos dias, assim como Deus tem dado a direção para as coisas. E Abraão, ele faz aqui, ele começa a fazer uma aliança com Deus. Ele parte alguns animais, ele coloca ali os animais, as aves do céu começaram a chegar naqueles animais, ele tocava, né, aquelas aves para que elas não pegassem aqueles animais. E quando deu a caída do sol, ao pôr do sol, né, quando o sol estava se escondendo, caiu um profundo sono em Abraão. Deus ele dá um profundo sono a Abraão, para poder preparar Abraão, para poder falar com Abraão das coisas que ele haveria de estar fazendo. E é interessante nós olharmos para os detalhes aqui, olha. Então, lhe foi dito, olha só o que Deus estava dizendo: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Amado, Deus estava formando a sua nação. Deus estava formando o seu povo. Deus estava chamando aquele homem para poder dar início, né, ao povo hebreu. E agora Deus dá um sono naquela aliança que eles estavam fazendo ali. Deus faz cair um pesado sono, densas trevas, né, um grande pavor, cerradas trevas ali na vida de Abraão, e fala para Abraão que aquele povo seria peregrino em terra alheia. E às vezes nós ficamos pensando, né? Poxa, mas Deus não sabia o que Ele queria fazer com eles? Por que Deus vai formar esse povo e vai levar ele, torná-los peregrinos em terra alheia? É interessante nós olharmos para isso e vermos aquilo que a palavra está nos dizendo. Existe um preparar de Deus para as nossas vidas, irmãos. Deus ele tem que nos moldar, Deus tem que nos preparar para as coisas grandiosas que Ele tem. E Ele sabia que o coração daquele povo ainda não estava totalmente preparado.
Estou falando aqui de um período antes do cativeiro, antes dos 400 anos do deserto, antes de Deus levar esse povo a ser escravo no Egito. E Deus, né, pegando aqui essa questão do Egito, Deus falou até para Isaac, olha, não desça para o Egito. Abraão, quando ele estava saindo, ele desceu até o Egito, teve problema lá com a sua esposa, mas Deus o tirou de lá e falou para Isaac, né, quando Abraão já tinha Isaac, falou para Isaac assim, olha, não desça ao Egito. Então, amado, Deus, ele conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa maneira de agir, reagir com as coisas. Deus sabe a que nível nós estamos preparados para suportar as coisas nas nossas vidas. E Deus queria preparar esse povo, Deus estava querendo moldar esse povo. E olha que coisa interessante, né? Ele fala assim, olha, a sua descendência, sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. É engraçado nós olharmos para essa passagem e vermos que Deus estava direcionando o povo para a escravidão no Egito. Levar esse povo para poder tratar com eles, para ensiná-los a aprender a ter a dependência de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos ter essa dependência de Deus. Nós queremos muitas vezes receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nós queremos usufruir daquilo que Deus tem dado para nós. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar, Ele quer continuar trabalhando sobre as nossas vidas. O Senhor quer continuar conduzindo as coisas nas nossas vidas e se mostrando que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Precisou fazer isso com o povo hebreu, levar esse povo para ficar 400 anos lá no Egito sendo escravos, ao ponto de que precisou se levantar Moisés. Muitas coisas aconteceram nesse inteirinho, nesse tempo, até o nascimento de Moisés, né? Quantas crianças foram ameaçadas de morte, morreram ali, e precisou se esconder Moisés, para que Moisés depois fosse lá para libertar o povo, para que Deus pudesse conquistar o coração daquele povo. E eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está o seu coração diante da presença do Senhor? Como é que está a sua fé diante da presença de Deus? Como é que você tem administrado as coisas, né, nesses dias tão difíceis nas nossas vidas? É momento de nós olharmos, amados, e aprendermos que nós somos dependentes de Deus, daquilo que Deus tem para fazer para as nossas vidas, e o Senhor, Ele vai estar sempre no controle de todas as coisas. Deus sabe ali na frente as coisas que vão estar acontecendo. Vamos pegar aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Deus vai falando aqui, ó. Mas também eu julgarei a gente, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, o mesmo Deus que estava levando aquele povo para ser escravo, era o Deus que já estava fazendo a promessa de retirá-los de lá e de trazê-los com grande riqueza, trazendo eles prósperos daquela escravidão. Mas isso aí, amado, somente Moisés sabia. Deus e Moisés estavam no controle. E não é isso que muitas vezes o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Muitas vezes permitir algumas situações ao qual nós devemos passar para sermos lapidados, para sermos polidos, para podermos ganharmos forma, né? Sermos um vaso de honra na mão do Senhor. Então o Senhor, Ele tem que trabalhar na minha vida, Ele tem que trabalhar na vida de cada um de nós, para poder depois colocar o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Olha aqui Ele dizendo, ó, mas eu julgarei a gente, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Às vezes nós nos deparamos com situações, amados, que dá um nó na nossa cabeça, porque se nós cremos num Deus que é todo poderoso, um Deus que tem onisciência, onipresença, onipotência, e muitas vezes algumas lutas batem às nossas portas, não é? Será que Deus não sabe isso? Deus sabe, irmão. Deus sabe a sua fraqueza, Deus sabe a sua limitação, Deus sabe a sua força que você tem. O Senhor, Ele tem tudo de controle sobre a sua mão. O que Ele quer muitas vezes é trabalhar nas nossas vidas. E isso muitas vezes nós não conseguimos entender e acabamos não aceitando esse trabalhar de Deus. Receber as coisas do Senhor, receber as bênçãos, as dádivas de Deus, receber aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, não é simplesmente assim, ó, num piscar de olhos. O Senhor, Ele atende, é lógico, às vezes Ele atende com urgência aquilo que nós precisamos, mas existe um trabalhar, amado, um contínuo trabalhar de Deus, nos levando a termos um relacionamento verdadeiro com Ele. E o Senhor estava ensinando isso aqui para aquele povo.
né? Dizendo que estaria levando ele por 400 anos, amado. Não são um mês, não são 2 anos, não é 1 ano, 2 anos, mas são 400 anos, para poder mostrar para aquele povo as dificuldades, e eles estavam indo, né, para a terra do Egito, uma terra onde, naquele tempo, era uma potência. E é engraçado, amados, quando nós vemos Deus cumprir essas coisas, porque Deus falou para Isaac assim, olha, não desça para o Egito, né? Isaac ficou lá em Gerar, no meio de povo estranho, dos filisteus. Isaac estava lá no meio com eles, e Isaac não desceu para o Egito, né? Mas aí nasceu Jacó, e Jacó acabou tendo seu filho José, né, entregue, tendo que ir para o Egito. E lá no Egito, quando eles chegaram lá, que os patriarcas chegaram lá no Egito, as 12 tribos chegaram até o Egito, né? Eles ali começaram a se multiplicar, começaram a crescer, né? E o rei do Egito, não conhecendo a José, quem era José, colocou em cima deles uma terrível escravidão, temendo pela multidão de pessoas que eram. Mas tudo isso, amado, Deus havia aqui já direcionado essas coisas, para poder estar trabalhando e manifestar a graça e a glória de Deus na vida deles. Eu fico pensando assim, amado, imagina você iniciar o seu ministério e Deus falar que você vai passar aí 5, 10 anos sofrendo com perseguições, sofrendo com acusações, para que lá na frente você possa ter todas essas coisas restituídas sobre a sua vida. Imagina qual seria a nossa reação. Eu fico imaginando aqui Abraão agora olhando para Deus, né, tendo essas revelações de Deus na sua vida, para poder guardar no seu coração, para que o povo pudesse crescer, se tornar uma nação, se tornar a nação que é hoje Israel, e ter o nome do Senhor estabelecido naquela terra. E ele diz assim no versículo 15, e tu irás para os teus pais em paz, sepultado em deitosa velhice, né? E nós sabemos bem, amado, que Abraão ele morreu com 175 anos de idade, né? Abraão com 100 anos gerou a Isaac, mas com 175 anos Abraão veio a perecer, né? Veio a falecer. E aqui no versículo 16 Deus começa a falar para Abraão assim, na 4ª geração, olha que Deus falou de 400 anos aqui em cima sendo escravo no Egito, e aqui agora Deus fala na 4ª geração, vamos colocar que a geração chegasse a 100 anos, né? Então a 4ª geração daria 400 anos aproximadamente, né? O Senhor estaria trazendo eles de volta de novo. Olha, na 4ª geração tornarão para onde? Para Canaã, aonde Abraão estava. Então o povo, olha só, amado, a trajetória do povo, às vezes pela desobediência, pela incredulidade, né? O Senhor faz, às vezes, estar diante da bênção e acabar saindo de dentro da bênção, deixando a bênção de lado. Porque Abraão, nesse momento, ele já estava caminhando para Canaã, e Deus estava prometendo a ele aquela terra, e precisou acontecer tudo o que aconteceu. Jacó sair de Canaã para poder ir até onde estava o Egito, onde estava José, e lá ficar. A ordem de Deus não era para ficar no Egito. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, entenda o trabalhar de Deus na sua vida, entenda o propósito que Deus tem para você. Muitas vezes você pode estar enfrentando sua luta, sua dificuldade, enfrentando o deserto, enfrentando às vezes a escravidão, né? sendo aí colocado como escravo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida. Deus vai tirar você desse tempo de escravidão e vai colocar você na terra que Ele prometeu. Saiba esperar, saiba aguardar o trabalhar de Deus, o agir de Deus, trabalhando, moldando as nossas vidas, forjando em nós, né, a paciência, a perseverança, para podermos continuar servindo ao Senhor. As coisas não são em conformidade àquilo que nós queremos, amado. Não são de maneira alguma. Há um trabalhar de Deus, há um agir do Senhor, nos moldando e nos preparando para coisas maiores nas nossas vidas. Olha o que está escrito aqui, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aqui eu estava lendo, amado, ontem e hoje, esse capítulo aqui, esse versículo 16, me chamou muita atenção. Por que Deus estava dizendo isso aqui para Abraão? Olha, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos
amorreus. Amados, é interessante, né? Na terra para onde o Senhor estaria levando Abraão, prometendo a Abraão, Canaã, já havia um povo morando naquela terra. E Deus ali, amados, estava trabalhando também, tanto na vida do povo hebreu, como na vida daquele povo dos amorreus. Porque o Senhor, ele fala aqui, amados, olha, preste bem atenção, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deixa eu dizer aqui para você, nós estamos, o tema hoje, né, que eu estou trazendo para vocês, é a longanimidade de Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa aqui para você, né? Quando eu fui pesquisar, quando eu fui buscar o que Deus estava mostrando aqui, muitas vezes nós ficamos achando que Deus não está vendo as coisas, que Deus não está agindo. Muitas vezes erramos e ainda continuamos levando as coisas da maneira que nós achamos que devemos levar. Eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor, ele sabe esperar o momento, mas nada fica sem a justiça de Deus agir com coisas erradas. Olha o que esse versículo diz, olha, na quarta geração, então como eu disse para vocês, por aproximadamente 400 anos, tornarão para aqui, então o povo voltaria para a sua terra, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava olhando para a condição daquele povo. Deus estava percebendo que aquele povo estava caminhando para o lado totalmente errado, longe de buscar a presença de Deus, longe de conhecer o Senhor. E assim, muitas vezes, amado, pessoas, elas acham que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. E Deus, ele vai dando um tempo de paciência, um tempo de um ânimo longo, uma longanimidade, para que a pessoa ela possa se arrepender, para que ela possa mudar a sua visão, para que ela possa ser avisada. Mas chega uma hora, irmão, que Deus ele vai puxar a corda. Chega uma hora, aqui, olha, aqui o Senhor está falando de 4 gerações, para poder tratar com aquele povo amorreu, porque a medida da iniquidade. Então eu quero dizer uma coisa para você, existe um limite. Existe um limite, tanto para o ímpio quanto para o cristão. Deus ele estabelece um limite ao qual nós não podemos transpassar pelas nossas vontades, pelo nosso querer, pelaquilo que nós achamos, pelo achismo que nós temos na nossa vida. Muitas vezes nós infringimos esse limite e as correções de Deus, elas vêm sobre as nossas vidas. Pessoas que estão brincando, pessoas que estão achando que Deus não vê, que fazem as coisas e as coisas estão encobertas. Não, amado, não fica nada encoberto aos olhos do Senhor. Mas vai chegando, ela vai subindo, né? O pecado vai subindo, mas ele chega num limite, onde Deus ele começa a agir com a justiça. A pessoa passa a infringir o limite de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui, porque ainda haveria a necessidade de aguardar o andamento daquele povo. E é essa longanimidade que Deus tem com as nossas vidas. O Senhor ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade. Só que a hora a água transborda, o copo enche, né? E aí se derrama, e quando se derrama, aí Deus começa a agir no meio das coisas que são erradas. Por isso que muitas vezes nós nos assustamos, mediante algumas coisas que acontecem na nossa presença, muitas vezes acontece no nosso círculo de amizade. É porque o limite de Deus já chegou. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que você está me assistindo nessa noite. Não queira infringir esse limite do Senhor, porque não tem como escaparmos da justiça do Senhor. O Senhor vai tratar todas as coisas, independente daquilo que somos, do que temos. Quando chegamos, quando passamos, transbordamos o limite do Senhor, as coisas começam a ser tratadas na vontade do Senhor. Então, para que o povo fosse... Olha só, amado, olha que estratégia que Deus abriu para o povo hebreu aqui. Eles precisaram ser levados, eles seriam peregrinos em terra estranha. Deus estava vendo lá na frente, lá com José já, que o povo estaria sendo escravo lá no Egito. Passariam-se 400 anos lá servindo, fazendo barro, servindo a Faraó, sendo julgado por Faraó. Mas a partir dos 400 anos, o Senhor traria esse povo de volta e colocaria ele na terra que Deus prometeu. Mas precisaria tratar aqui também com o povo amorreu, para que eles pudessem também não ser inculpáveis daquilo que estavam fazendo. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você. O Senhor ele sabe esperar o momento exato.
O Senhor sabe aguardar a oportunidade para poder tratar e colocar as coisas no eixo. Então, se você está andando fora dos caminhos, se você está levando as coisas do Senhor de uma maneira descontrolada, sem temor de Deus no seu coração, é tempo de fazer uma reflexão. Esse versículo me chamou muita atenção, amados. Eu já tinha lido isso aqui várias vezes, esse capítulo, e esse versículo ontem ele me chamou muita atenção. A medida da iniquidade dos amorreus. E aí no 17 ele diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O Senhor estava ali, se manifestando diante de Abraão, dizendo que ele estaria cumprindo todas as coisas ali, recebendo aquele sacrifício que Abraão estava fazendo. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança, com Abraão. Isso aqui foi selado, amado. Isso aqui foi uma aliança que Deus fez com Abraão, dizendo a ele que daria a sua descendência, multiplicaria a sua descendência, daria a ele uma terra. Deus ali se manifestou diante dele. E é interessante nós olharmos que no versículo 12 até no versículo 17, o Senhor fala de densas trevas, tempo de escuridão. Às vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Parece que a escuridão toma conta. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não conseguimos encontrar uma direção. Mas isso não quer dizer que Deus não está no controle das situações. Deus estava ali naquele momento revelando coisas profundas ao coração de Abraão, fortalecendo Abraão para que ele pudesse dar continuidade, para se manter firme na presença de Deus e levar esse povo a se tornar a nação de Israel. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Temos que saber que há momentos nas nossas vidas que as coisas não vão ser em conformidade àquilo que nós queremos, mas nós temos que aguardar, porque se o Senhor nos colocar no meio de situações difíceis, o mesmo Deus que nos levou até lá, o Senhor vai trazer de volta para cumprir a promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos aqui agora, amado, eu quero dizer aqui para você, olha, versículo 16, quarta geração, aproximadamente 400 anos, tornarão para Canaã, e não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Eles estavam na terra, quer dizer, o povo amorreu estava lá, o Senhor precisava não agir com injustiça com aquele povo. E é isso que muitas vezes nós não temos paciência. Nós queremos que Deus ele sempre se prevaleça nas nossas vidas, mas Deus ele trabalha de maneira igual para poder não agir, não deixar que o seu agir venha causar uma injustiça. Então, amado, nós temos que entender muito bem essa condição, essa situação. Há limites para Deus suportar as coisas, e há limites também para Deus tratar, tanto tratar com o povo seu, como tratar com o povo ímpio. Deus trabalha com o povo hebreu e trabalha com o povo amorreu. Deus vai sempre buscar uma transformação até o seu limite. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é a longanimidade de Deus. Amado, se não fosse a longanimidade de Deus com as nossas vidas, onde estaríamos nós hoje? O que estaríamos nós vivenciando, o que estaríamos passando hoje? Mas o Senhor, Ele agiu com grande longanimidade nas nossas vidas, nos dando oportunidade, entendendo as nossas fraquezas, e Ele não mudou, Ele continua agindo da mesma maneira. Vamos para a 1 Tessalonicenses aqui, eu quero ler um versículo para vocês aqui, que o apóstolo Paulo, ele faz essa colocação também aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o 14 e o 16, a palavra nos diz assim, olha, vamos ler o 13 aqui também. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como a verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha o que Paulo está dizendo aqui para o povo de Tessalônica. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então Paulo está mostrando aqui, Paulo está dando uma palavra aqui para o povo de Tessalônica, que se manter fiel, amado, mediante as tribulações, nos fortalece a cada dia.
e mediante a eficácia da palavra de Deus, né? Porque ele fala aqui de ouvir não palavra de homem, mas ouvir a palavra de Deus. E ele vai dizendo aqui, olha, versículo 15, os quais não somente, olha, os judeus, ele está dizendo, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo, olha só, sempre à medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Novamente aqui, o apóstolo Paulo usa essa questão de um limite. E quando esse limite chega, né, como Paulo diz aqui, olha, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Sabe o que é isso, amados? É brincar com as coisas de Deus. É levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Há um limite. E nós temos que entender isso e não queremos arriscar-nos a transpor esse limite. Porque quando passamos o limite da paciência, da longanimidade, da bondade, do amor, né, dos atributos que Deus tem, quando nós começamos a infligir isso, amados, é como Paulo disse aqui, ó, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Está falando aqui, amados, olha, da perseguição que os judeus fizeram, de crucificar, olha aqui no versículo 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Então, existem essas situações, às vezes, amados, nós deparamos no nosso dia a dia. Pessoas levando as coisas de Deus de qualquer maneira, brincando com as coisas do Senhor, achando que vão ficar ilesas, né? O copo só está enchendo de pecado, de iniquidade. Assim como o Senhor falou lá para o povo amorreu. O limite chegou. Eu tenho que aguardar o limite deles, da iniquidade deles transpor, para que eu possa agir com justiça. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Só que nós não conhecemos qual é esse limite. Só que nós não sabemos o que nós podemos fazer, que vai infligir essa situação e fazer com que Deus se desperte contra as nossas vidas. Então é um perigo muito grande nós acharmos que o Senhor não está vendo as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: se mantenha firme, se mantenha íntegro, se mantenha temente a Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se as trevas chegarem, se as dificuldades abaterem, saiba que você vai passar por isso. Deus vai fazer você vencer todas essas lutas, essas dificuldades, e vai trazer você para o lugar da promessa que Ele fez à tua vida. Não precipite as coisas. Não queira tomar decisões em conformidade à tua vontade. Porque aí, amados, nós podemos ser pegos indo contra a vontade do Senhor. E aí vamos trazer a ira de Deus sobre as nossas vidas. Olha aqui, Paulo fala, claro, isso aqui novamente, né? A ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Então, o povo, né, estava sendo empecilho. Aqueles que deveriam ser canal de bênção, estavam agora sendo empecilhos, sendo vergonha. E é isso já exatamente o que acontece. Quando nós começamos a andar fora, quando nós começamos a transpor os limites de Deus, nós começamos a ser impedimento para a palavra do Senhor. Os gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Quer dizer, amado, o povo estava impedindo a pregação da verdade, pela sua religiosidade, pela sua vontade, pelo seu querer. E Paulo aqui estava observando tudo isso, mas Deus estava atento a tudo aquilo. Deus estava esperando aquele limite transpor, para que Ele pudesse trazer a sua ira. E como nós vemos nos dias de hoje, né, amado? As situações que ainda continua o povo judeu vivendo, né, o povo de Israel vivendo. Guerra atrás de guerra, dificuldade atrás de dificuldade, porque olha só, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Então, quando eu entendo aqui, né, nessa questão da colocação lá em Gênesis 15, 16, e aqui em Tessalonicenses 2, também 16, que aquilo que nós vamos fazendo, amado, aquilo que vai sendo contrário à vontade de Deus, ele vai sendo colocado
como se fosse um recipiente, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até chegar uma hora que aquilo transborda. E quando transborda, né, já é o momento em que Deus já está agindo, contrário à sua vontade, mas para trazer a justiça e a presença do Senhor para mudar as situações. E Paulo ele fala assim, olha, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E aí, amados, nós escutamos as pessoas dizer, né? Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não está atendendo aquilo que eu preciso. E não é bem isso. Andamos na contramão do mundo. Temos que andar na direção do Senhor. Se nós deixarmos o mundo tomar conta, se nós deixarmos o mundo continuar fazendo pressão sobre as nossas vidas, nos fazendo balançar de um lado para o outro, quando menos esperar, a medida ela vai transbordar. E aí o Senhor ele se levanta para julgar todas as coisas. Deus ele tem muita paciência com as nossas vidas. Se não fosse a graça e a misericórdia através do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, amado, o que seria de nós? Quantos pecados nós fizemos, quantas vezes entristecemos o coração do Senhor com as nossas vontades e as nossas atitudes. E assim mesmo ainda o Senhor nos alcançou, nos libertou da escravidão do pecado, nos dá a oportunidade de sermos inseridos num plano de salvação. Porque não é possível, né, amado, nós esquecermos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e acabarmos ainda infringindo a vontade de Deus, fazendo com que essa medida venha transpassar nas nossas vidas, para podermos trazer a correção, né, e a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então eu queria deixar essa palavra para você que está nos ouvindo nessa noite, não é? Há para Deus um limite de pecado determinado. Há uma faixa ao qual o Senhor tolera para as nossas vidas. Quando passamos esse limite, com certeza, as correções do Senhor vão estar sobre as nossas vidas. Então vamos ver que maneira nós estamos andando, como estamos nos conduzindo, como estamos aguardando o desfecho de tudo isso que nós estamos passando, para que lá na frente, amado, mesmo que nós venhamos a estar não na posição que queríamos, mas o Senhor vai fazer cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas, vai nos trazer para o lugar que Ele tem preparado para nós. Não é como eu disse para vocês, Jacó ele precisou sair com seus filhos até onde estava José por causa da fome, e ali ficaram escravos no Egito. Morreu o faraó que conhecia José, o outro que subiu não conhecia José, e levou o povo à escravidão. E passaram-se os 400 anos, até que o Senhor levantou Moisés para poder libertá-los daquela escravidão, como Ele havia feito a promessa a Abraão lá atrás, amados. Às vezes você está ansioso, eu tenho promessa e as coisas não estão se cumprindo. Tenha paciência, saiba esperar o momento em que Deus vai trabalhar sobre a sua vida. Deixa Deus encaixar as peças direitinho, mas com certeza Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu para você. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aonde Ele estiver, Ele vai te tirar e vai te trazer e colocar no lugar que Ele quer. Saiba esperar esse tempo de preparo. Saiba aguardar o momento do amadurecimento de Deus para a sua vida. E deixar que Deus continue trabalhando para que o nome dEle seja honrado. Mas não vamos transpassar, não vamos transpor, né, essa medida do Senhor. A medida do pecado, o limite do pecado, para que o Senhor não tenha que trazer correção sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, que você possa ficar com essa palavra, né? Que você possa guardar isso no seu coração. Eu acordei ontem, à noite, de madrugada, com a palavra do Egito sobre a minha cabeça, o Espírito Santo falando sobre o Egito, e o Senhor me deu essa palavra, né, dessa tratativa. Deus precisou levar o povo cativo para a escravidão para poder trabalhar. Depois que eles saíram de lá, Deus poderia ter levado eles diretamente até Canaã, mas não, viu que o coração deles estava totalmente corrompido, né?
que 400 anos no Egito. Eles adquiriram instruções, eles adquiriram hábitos do povo egípcio. Então o Senhor precisou novamente levá-los para o deserto para trabalhar. E é esse trabalhar de Deus que muda a situação e as circunstâncias da nossa vida. Sabemos aceitar isso, sabemos entender, sabemos compreender que o trabalhar de Deus, ele nos traz grandes benefícios para nós. E isso vai amadurecendo as nossas vidas a cada dia. Então vamos deixar que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue derramando bênçãos em nossas vidas, para que Ele possa ter o seu nome sendo glorificado a cada dia. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que Deus possa trazer alegria ao seu coração, né? E vamos continuar firmes, olhando para a cruz de Cristo, né? Que Ele é o autor e consumador da nossa fé, para que nós venhamos a caminhar a cada dia na direção certa. Feche os olhos, nós vamos agradecer nesse momento. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra, qual o Senhor ministrou ao meu coração, e que me fez, Senhor Deus, refletir, Pai, da maneira a qual o Senhor trabalha, e nos ensinar e nos instruir através da Tua palavra, que há um limite para todas as coisas. Senhor, que nós não venhamos a transpassar esse limite, que nós não venhamos, Senhor Deus, brincarmos com as coisas que são do Senhor, e fazermos, Senhor Deus, aquilo que entristece o seu coração, para que o Senhor não tenha que se levantar do seu trono e trazer, Senhor Deus, correção e a Tua ira estar sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, que nós venhamos a cada dia, Senhor Deus, termos um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor, que o nosso coração esteja aberto diante da Tua presença, para não virmos, Senhor Deus, pecar contra Ti e trazermos, Senhor Deus, dissabor para as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, todas as nossas falhas, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina, Senhor, a esperarmos o Senhor trabalhar sobre nós, para que assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado e que o Senhor cumpra as Tuas promessas sobre as nossas vidas. E assim nós glorificaremos e exaltaremos o Teu santo nome. Por isso, Pai, eu quero já Te agradecer, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero aqui passar uns recados aos irmãos. Sábado, os nossos jovens estarão lá na igreja com o propósito, né, de ensinar para os jovens quem é Jesus. Então, a cada sábado eles vão estar com um novo tema, mas tudo focado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pai, você mãe, incentive o seu filho jovem a estar lá junto com ele, prestigiando esse trabalho e aprendendo um pouco mais da palavra. No domingo, nós teremos o nosso culto, na parte da manhã, das 9 até as 11, e no sábado, no domingo, das 6 até as 18 horas. Então, esses dois cultos, amados, têm sido grande bênção para as nossas vidas. Não deixe de participar, esteja lá junto conosco, né? Nós estamos fazendo ali, organizando tudo direitinho, para que nós possamos não ter riscos para o povo de Deus, mas estamos cultuando e adorando o nome do Senhor. E pelo que tudo indica, né, amados, acho que dia 1º de junho vai haver uma mudança aí na questão do horário, então o comércio vai poder ser prolongado até as 22 horas, que com isso, com certeza também nós poderemos ter os nossos cultos na semana. A escolinha na terça-feira, né, das 8 às 9h30, e o culto de quinta também é presencial. Então vamos aguardar esse momento, essas definições, para que a gente possa estar ajustando todas as coisas para trazermos bênção para a sua vida, né? Porque faz muito falta estarmos na igreja, né, amados? Temos aí a transmissão, tudo, mas estar na igreja é a melhor coisa que nós temos, né, para poder cultuar e adorar o nome do Senhor. Vamos orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, né? Mais uma vez agradeço a você que nos ajuda, que entende aquilo que a palavra diz e que continue, amado, porque é Deus que vai abençoar a sua vida, tá? O que eu posso fazer é orar, estar orando, consagrando o seu dízimo, a sua oferta, para que Deus multiplique sobre a sua vida. Mas a obediência, ela é da sua parte. Então nos ajude, né, para que nós possamos continuar firmes aí com a obra do Senhor, caminhando em caminhos retos. Amém? Vamos orar aí pelas pessoas que estão enfermas. Talvez você esteja com problema de enfermidade. Eu quero orar por essa cura sobre a sua vida, pelas pessoas que estão acometidas aí da Covid, né, que Deus ajude esse vírus passar,
né, e que nenhuma outra enfermidade possa estar assolando aí nos nossos dias. Amém, amados? Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez, por este momento que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, porque ela é a Tua palavra, Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade dos Teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque eles entendem aquilo que a Tua palavra diz. E eu peço, Deus, que o Senhor continue os abençoando. Preserve os trabalhos, faça-os prosperar. Senhor, que não falte o alimento, que não falte o sustento na mesa dos Teus filhos, para que com alegria, Senhor, eles possam saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que estão com problemas de enfermidade, qualquer que seja a enfermidade, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que muda, Senhor Deus, as circunstâncias contrárias nas nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor passe com o Teu sangue, o Teu bálsamo, curando, Senhor Deus, essas enfermidades e guardando e preservando a saúde, Senhor Deus, dos Teus filhos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus, abençoa também, Senhor Deus, os profissionais de saúde, médicos, atendentes, os enfermeiros, pessoas que estão aí, Senhor Deus, no trabalho, Senhor Deus, lutando contra essas enfermidades que estão nos assolando nesses dias. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor manifeste a Tua glória, o Teu poder, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que existem coisas que na limitação humana não podem ser feitas, mas para Ti, Senhor, não há impossível em tudo aquilo, Pai, que o Senhor promete para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro e agradeço, Pai, e peço a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Tenha um bom final de semana aí, né, quinta-feira já, estamos aí praticamente, né, já terminando o mês de maio, e que Deus te dê uma boa noite, e aí espero vê-los no domingo, né, no culto, lá junto conosco, adorando, e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até domingo, em nome do Senhor.